Eu que agradeço. E com notícias da Universidade do Algarve, continuamos o Portugal em direto. Como já lhe dissemos, no final do mês, vários investigadores de diversas universidades portuguesas vão seguir para a Antártida. Ao longo de 77 dias, os cientistas nacionais vão tentar perceber como é que as alterações da temperatura das águas têm estado a modificar a fisiologia dos peixes. Pedro Guerreiro e Adelino Canário, investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, estiveram à conversa com o jornalista Mário Antunes. Nos próximos minutos, fica então a conhecer a maior expedição portuguesa de sempre à Antártida. Vou começar por si, professor Adelino Canário, e começando pelo princípio disto tudo. Antes de mais, agradeço aos dois terem vindo ao Portugal em Direto, terem vindo à Antena 1. O que é o ProPolar? O que é este programa polar português? Esta campanha que leva investigadores portugueses à Antártida? Pois é um programa de investigação que foi, portanto, delineado por várias equipas de investigação de universidades portuguesas. Portanto, são várias universidades, Algarve, Lisboa, Coimbra e, enfim, Évora. E, portanto, este programa começou a ser delineado há uns 3 anos, mais ou menos, praticamente em paralelo com o Ano Polar Internacional, que enfim, houve muita propaganda na altura, muita publicidade, e, portanto, no fim de contas, várias coisas aconteceram. Por um lado, em Portugal houve um grande programa de comunicação científica ligada com o Ano Polar Internacional, ligada às escolas, sobretudo, mas, portanto, ao público em geral. Por outro lado, e na sequência disso, enfim, conseguimos convencer os poderes políticos a assinar o Tratado da Antártica. E o Tratado da Antártica pressupõe que a Antártica seja um continente dedicado à ciência e com proteção ambiental e portanto, digamos, a contribuição portuguesa para o Tratado da Antártica é, de facto, ter um programa de investigação. E, portanto, foi isso que nos últimos anos se montou. O que é diferente nesta campanha? Ou seja, o que é que ela tem de caráter inovador para Portugal, para o nosso país? Tem o facto de que, em anos anteriores, Portugal, enfim, tem estado, enfim, com alguma regularidade, desde o final dos anos 90, a ir portanto, grupos de investigadores portugueses para a Antártica, mas sempre no âmbito e incluídos em equipas e programas de investigação estrangeiros. Portanto, nunca houve um programa de investigação na Antártica financiado por Portugal. Ou seja, isto tem uma logística própria, nacional. Este tem uma logística e um financiamento nacional. Como é que isso, em que modos é que isso é visível, essa logística própria? Portanto, a logística vai ser, basicamente, o fretar um avião que vai transportar investigadores e material entre Punta Arenas e a Ilha do Rei Jorge e voltar. Esse avião vai, por um lado, levar alguns investigadores portugueses e vai também levar outros investigadores estrangeiros. Ou seja, a Antártica também, enfim, o modo de funcionar é muito no sentido da colaboração. E portanto, aqui o que é que vai acontecer? Este avião vai permitir que os portugueses possam também utilizar as bases que já lá existem, sem ter que pagar. Portanto, digamos, a moeda nós pagamos como? Oferecendo lugares no avião a investigadores estrangeiros. Portanto, nesta campanha, os portugueses vão estar nas bases do Chile, da Espanha, da Polónia, da Inglaterra, portanto, em diferentes bases, sem terem que pagar. Mas temos qualquer coisa para oferecer, que é o avião. Que é um avião que vai fazer a ligação entre o sul do Chile, Punta Arenas, e a Ilha do Rei Jorge, já na Antártica. Já na Antártica, exatamente. Presumo que, provavelmente com alguma base onde um avião destes pode aterrar, portanto, claro, com logística para poder servir de plataforma. Exato. A base do Chile tem uma pequena pista de terra batida em que estes aviões podem pousar. Portanto, um avião que enfim, está adaptado a este tipo de terreno. Mas depois não ficam aí? Não, depois, enfim, podem ir para diferentes locais. Nós, por exemplo, saímos daí, não vamos para muito longe, vamos para a base polaca, mas que ainda fica, enfim, uma pequena distância que temos que fazer de barco para lá chegar. Há outros que vão para outros locais. Professor Pedro Guerreiro, o que é que vão lá fazer? O que é que, no seu caso, quer ir lá fazer? Bem, nós vamos verificar qual é a capacidade adaptativa
dos peixes antárticos um problema global conhecido, não é? Que são as alterações climáticas, nomeadamente o aquecimento global, e as previsões para o próximo século é que águas nesta região possam sofrer aumentos de 4, 5, 6 graus Celsius. Portanto, são peixes que estão adaptados a temperaturas limites, numa variação de cerca de 2 graus, entre menos 2 e 0 graus, eventualmente 1 grau, e nestas projeções esta água pode aumentar a sua temperatura até cerca de 4, 5 graus positivos. Portanto, o que nós queremos perceber é como é que estes animais, que durante milhões de anos se adaptaram a um ambiente muito restrito, portanto, num intervalo muito restrito de temperaturas e de salinidades, como é que eles são capazes de, ou não, de responder a estas alterações e depois todo o impacto que isto pode ter. Portanto, este peixe que nós vamos utilizar, digamos o bacalhau antártico, pode servir como modelo para percebermos como toda a fauna daquela região se pode adaptar, ou qual é o impacto que estas alterações podem ter na região. O que é importante também a nível da pesca, que existe na Antártida, existe toda uma cadeia trófica que é bastante grande e que está a ser estudada também, mas já se verificou que alguns patamares dessa cadeia trófica estão a diminuir, e o que nós queremos perceber é como é que os animais respondem e, a nível da população ou do ecossistema, como é que o ecossistema é afetado. Os senhores, os dois, Exatamente. estão ligados ao Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, um centro de investigação, um centro de excelência de investigação nas ciências do mar, e, portanto, esta é uma matéria que já estudam, que já investigam. Esta é uma matéria que nós já estudamos noutros modelos. Que agora têm a oportunidade de ir e nós temos a oportunidade de ir a uma adaptação extrema, portanto, um ambiente limite, em que os desafios postos a estas espécies são muito maiores do que aqueles que normalmente são postos a espécies temperadas, que são aquelas que nós temos acesso normalmente, que estão habituados a um intervalo maior de condições. Portanto, neste caso, o desafio para aqueles animais vai ser muito maior, e perceber se características que eles têm que evoluíram ou que novas que apareceram ou algumas que desapareceram porque se adaptaram àquele ambiente, como é que elas podem ser, digamos, readquiridas ou não para adaptações a este ambiente. Isso também tem uma forma ou dessa forma nós também podemos perceber como é que algumas questões pequenas nos nossos modelos normais, digamos assim, podem ser, como é que podemos responder a algumas perguntas que temos e que com os nossos modelos normais não é possível. E esta é uma linha de investigação que já está, enfim, já está aberta, é uma, digamos assim, é um contributo que os senhores vão dar para esta investigação, a este nível, ou há aqui, digamos, o desbravar de algum caminho novo? Acho que são as duas coisas. São as duas coisas. São as duas coisas. Há algumas perguntas que já foram afloradas e portanto, o professor Adelino já lá esteve e já respondeu a algumas pequenas questões que tínhamos. O que vamos fazer é tentar continuar esse trabalho, mas também expandir para novas perguntas e tentar até responder a perguntas que não são só nossas, que são perguntas da comunidade científica. É a primeira vez que vai à Para mim Antártida. é a primeira vez que vou à Antártida. Professor Adelino Canário, já lá esteve. Qual é, digamos, a grande diferença que se sente quando se chega, enfim, a um continente gelado? A grande diferença é quase tudo, não é? Portanto, para já, as cores, evidentemente, a maior parte das cores é branco. Há certas regiões, que é enfim, uma pequena porcentagem do continente, tem a rocha à vista, sobretudo as escarpas mais inclinadas, portanto temos branco e negro, praticamente não existe o verde. A monumentalidade é um continente extremamente montanhoso, portanto o facto de que, como é um continente é gelado, a umidade na atmosfera é muito baixa, nós conseguimos ver a distâncias enormes, conseguimos ver claramente a 50, 60 km de distância. Há uma nitidez na atmosfera que é enorme. Enfim, podia-se continuar por muito tempo. Evidentemente, a vida selvagem que está à nossa volta permanentemente. Como é que foi a sua primeira vez à aclimatação? Como é que foi? Foi difícil para si? Penso que não. Não, porque, de facto, eu fui para uma estação com condições excelentes. Além disso, portanto, nós tivemos uma preparação muito boa, portanto, quer de primeiros socorros, quer de como reagir em determinadas circunstâncias, etc. Quando lá chegámos, também as primeiras 48 horas foram de treino, portanto, treino a sério, inclusivamente acampar
na neve, cozinhar na neve, fazer descidas, porque uma das coisas que, portanto, com a camada, estas camadas de gelo, formam-se uma espécie de rios subterrâneos devido portanto, ao peso e também, enfim, naquela altura é o verão, e portanto formam-se fissuras que dá para passar pessoas e às vezes em alguns locais automóveis e o que for. Portanto, fazer escaladas. Porquê? Porque à superfície muitas vezes essas fissuras não se notam e, portanto, nós podemos ir a andar, se não estivermos preparados, cair, e portanto temos que estar preparados para tudo isto. E portanto, nessa viagem fomos por uma estação que fica mais a sul. Rodra, portanto, faz parte, é uma base inglesa do British Antarctic Survey. Agora, vamos para uma situação mais periférica. Esperamos, nessa altura, como eu disse, era bastante seco. Desta vez eu penso que vamos apanhar chuva e vento. É um continente extremamente ventoso. E, portanto, temos que estar aqui. Eu penso que desta vez vamos estar melhor preparados do que anteriormente. Senti um grande desgaste físico. Há quanto tempo é que esteve lá? Eu estive em 2005. Portanto, senti um desgaste físico considerável nessa altura? Enfim, a maior parte do tempo estive a trabalhar num laboratório, enfim, próximo. Com condições praticamente idênticas às do seu laboratório aqui? Quase que idênticas. Tivemos condições excelentes. É evidente que quando andamos no gelo há um desgaste. Nós tivemos já, enfim, algumas saídas. É um trabalho físico que é bom. A alimentação, enfim... A alimentação, isso é uma parte interessante, porque isto deve variar bastante de base para base, local para local. A alimentação enfim, na base onde eu estive, a maior parte das vezes era alimentação fresca ou congelada. Portanto, de vez em quando havia um navio que vinha trazer alguns alimentos frescos, portanto, durante pelo menos 15 dias tinham vegetais e tal. E depois congelado. Mas, por exemplo, quem trabalha no campo come refeições à base de alimentação, portanto, alimentos reidratados. Saquinhos, aquilo vai tudo, enfim, eu penso eu que os Basta juntar água. Basta juntar água e aquilo forma-se um caril. E assim durante quanto tempo? Neste caso, esta vossa presença na Antártida vai durar quanto tempo? Cerca de 2 meses. Portanto, 2 meses. Um pouco mais até. É um pouco demais porque a nossa volta ainda não está muito bem definida. Portanto, já vamos na fase final do verão. Já não vamos ter avião para nos trazer, temos que apanhar uma boleia num navio que nos vai deixar na Argentina, em Mar del Plata, e essa viagem é uma viagem que pode levar 2 semanas e, por outro lado, o dia exato de saída também não é certo ainda, porque está dependendo do tempo, etc., de certas coisas. Portanto, esperamos chegar aqui no princípio de abril. Dá-se este facto curioso, acabámos aqui de ouvir o professor Adelino Canário dizer que vamos lá chegar agora no verão. Isto pode fazer alguma confusão para as pessoas que nos estão a ouvir, porque estamos em janeiro, em pleno inverno, mas a verdade é que no hemisfério sul é verão, e portanto é este verão Antártido que vão encontrar, que não é propriamente, digamos, um verão, ainda para mais muito nós ameno. aqui no sul habituados a esse verão ameno. Mesmo assim vai ser que tipo de condições as que vão encontrar? Bem, como o professor Adelino estava a dizer, estas ilhas de margem de fronteira, portanto estamos digamos na zona do círculo polar. Estamos a uns milhares, mesmo assim, de quilómetros do polo. Sim, a uns milhares de quilómetros do polo. Para as pessoas não estarem a tentar perceber aqui que vão ao Polo Sul, não vão ao Polo Sul, vão à Antártida, vamos à Antártida, vamos ao continente, como um todo, vão estar na franja, mas nem sequer vamos estar na parte continental do continente antártico. Vamos estar numa ilha de franja, exatamente. E essas zonas de franja são as zonas que estão expostas à maior alteração climática e também a um rigor, ou melhor, não é um rigor tanto de frio como mais a sul, mas a um regime de ventos e de chuvas mais intenso. Sobretudo nesta altura do verão, em que, estando um pouco mais quente, a precipitação é chuva e não é neve. Portanto, nós esperamos apanhar temperaturas que medeiam entre os menos 5 e os 5, mais ou menos, por aí. As temperaturas normais nesta base registadas são normalmente entre os menos 30 e os 10, portanto, amplitude em ambas as estações, tanto no verão e no inverno. Portanto, nós, digamos que estaremos entre os menos 5 e os 5, entre dias mais frios e a noite e dias mais quentes durante o dia, mas com ventos que chegam a superar até aos 200 km por hora nos dias piores, mas que normalmente andam aí por volta dos 50, 60. Ou seja, o vento, pelo que me é dado aqui a perceber, o vento vai ser
digamos, o vosso principal adversário em termos climatéricos, não tanto o frio. Em termos climatéricos, penso que sim, embora evidentemente o vento vai provocar esse efeito de arrefecimento, não é? Mas o nosso principal desafio, digamos, de trabalho vai ser a pesca, porque temos que apanhar os peixes. E, portanto, ainda não sabemos exatamente como, enfim, vamos preparados, evidentemente, mas a questão é, como em qualquer pesca, pode-se apanhar ou não. Isto não é uma provocação, mas os senhores estudam os peixes, mas estão no Algarve, também pescam aqui? Também os apanham durante o ano ou não? Aqui é mais fácil. Aqui normalmente temos no laboratório, produzimos e, portanto, é muito mais fácil. Mas algumas espécies, sim. Algumas espécies temos no laboratório, mas provenientes da pesca. Mas não são pescadores por lazer? Isso não são? Muito ocasionalmente. Muito ocasionalmente. Aqui, neste caso, esse vai ser um desafio. Mas esse é também, digamos, o vosso instrumento de trabalho. Ou seja, se não tiver esse instrumento de trabalho, sim, vai ser difícil. Por isso é que é crítico. Ao contrário, se calhar, do que foi a experiência da pessoa de Lino da última vez, nós vamos montar quase o nosso próprio no laboratório desta vez. Ou seja, vamos levar todo o equipamento que nos permite alterar as temperaturas, portanto, fazer uma simulação da alteração climática em laboratório. Então, nós vamos levar tanques, vamos levar termostatos, etc. E depois necessitamos de ter os modelos experimentais com esses peixes que nós vamos buscar. Portanto, digamos assim, transportamos quase tudo connosco e obviamente, utilizamos a guarida da base polaca e alguns meios que eles nos possam, digamos, fornecer. Mas sim, é importante a pesca e depois também termos capacidade de montar tudo aquilo que levamos como um mini laboratório de campo. Eu imagino que dois investigadores de um centro de excelência como o CCMAR estejam obrigados com muita frequência a viajar, a estarem longe de casa, da família. Esta é só mais uma dessas experiências. Essa é uma parte difícil ou já estão tão habituados que já é fácil de suplantar essa... Bom, normalmente nós não estamos tanto tempo fora, não é? Este é um caso excepcional. São casos excepcionais, enfim, ocasionalmente pode acontecer, às vezes fazemos estágios assim, períodos maiores, mas é curioso, porque eu, sinceramente, não sei ainda exatamente quais são as condições de comunicação que vamos encontrar. Porque a minha pergunta anterior tinha a ver com isto. De que forma é que vocês vão estar em contacto, quer, por exemplo, com o vosso centro de investigação, mas a título pessoal com a família? Exatamente. Que vai ficar aqui só para comparação, portanto, quando eu estive na base de Rodra, em 2005, tinha sido instalado um novo sistema de satélite, etc., que praticamente estar lá era o mesmo que estar aqui. Quer dizer, eu poderia utilizar todos os meios de comunicação, internet, etc., como se estivesse cá. De tal maneira que estava todos os dias em comunicação com a família, sempre qualquer problema. Podia pegar no telefone, se quisesse, e ligar como se estivesse aqui. Desta vez, eu penso que não vai ser a esse nível. Há comunicação por internet, não sei qual é a velocidade e, portanto, isto pode haver algumas restrições, nomeadamente no envio de determinados materiais e, portanto, poder funcionar de maneira mais fácil. Mas já que vai haver comunicação, pelo menos por e-mail, e vamos ver, nós planeamos manter um diário que portanto, depois vai estar online, e isso, evidentemente, é feito por comunicação pela internet. Ou seja, para uma pessoa que nos esteja a ouvir, que queira acompanhar o vosso trabalho e esta vossa aventura Antártida, pode ir, penso que seja isto, o website www.propolar.org. Exatamente. E aqui o que é que vão poder ter? Aqui já está a funcionar, os investigadores que lá estão já estão a produzir informação e basicamente são diários. Mesmo antes das pessoas estarem na Antártida, já estão a dizer: chegámos a Punta Arenas ou chegámos a Ushuaia, o barco está à nossa espera, e dão conta da sua experiência. Muitos deles é a primeira vez que também lá estão. Portanto, é também interessante ver isto com olhos novos, não é? Da experiência de viagem, do que é que estão a fazer, de como é que podem colaborar, da vida selvagem, das suas impressões pessoais, do trabalho, do que é que corre bem, do que é que corre mal. Portanto, é basicamente um diário de campanha de cada um dos investigadores. E com fotos. A coisa mais impressionante é que a Antártida é um dos locais do mundo mais estudados, com inúmeras campanhas de inúmeros países.
Porquê é que é tão importante estar lá, professor Adelino Canário? É muito importante por várias razões. Há a questão ambiental, não é, que já foi referido, portanto, enfim, é uma grande preocupação e, sem dúvida, uma das razões, mas há outras questões. Portanto, a Antártica tem sido também, é um continente isolado, tem sido, não é? Portanto, nós podemos tentar ver o passado, porque temos camadas de gelo que têm mais de 1 quilómetro, em alguns casos 2 quilómetros de altura, e, portanto, se nós tirarmos, por exemplo, um core, ou seja, retirar um cilindro de gelo atravessando toda essa camada, e fomos analisar cada uma delas, porque no fim de contas, aquela que se encontra lá mais profunda foi neve que caiu há 2.000 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, nós podemos ver exatamente pela composição do gás que lá se encontra, porque existe lá ar comprimido, portanto, contendo a atmosfera que existia há 2 ou 3.000 anos atrás. E, portanto, nós podemos ver como é que evoluiu a Terra ao longo de milhares de anos. Esse é um exemplo. O caso da fauna e da flora, portanto, como referi, neste caso, nós vamos trabalhar com alguns peixes que têm características muito particulares, mas existe toda uma série de organismos com características muito particulares. Estes organismos têm entre as características, esta incapacidade de resistir ao calor. Portanto, a maior parte deles, a partir dos 2, 3 graus, não conseguem sobreviver. Porquê? Porque estão muito habituados ao frio. Estão muito habituados àquela... Porque é um ambiente que nunca mudou ao longo de milénios. E, portanto, nós percebemos porque é que é assim. É importante. Além disso, também podemos pensar noutros interesses de aplicação prática. Porque estes animais e plantas, enfim, e algas, etc., vivem em ambientes que gelam e, no entanto, eles conseguem sobreviver. Por exemplo, há um peixe chamado peixe de gelo que põe ovos no próprio gelo. Então, como é que não se queimam, etc. Portanto, ou como é que não congelam? E é preciso estudar isso. É preciso estudar isso e existem aplicações já resultando disso. Portanto, chamadas proteínas de anticongelação podem ser utilizadas, por exemplo, para desenvolver determinadas variedades, por exemplo, tomateiros, que resistam a geadas, porque não congelam produzindo aquelas proteínas. Essa é uma das inúmeras aplicações práticas deste estudo. E para fecharmos esta conversa, professor Pedro Herreiro, porquê é que é importante para Portugal e para os investigadores portugueses terem campanhas e terem este tipo de estímulos científicos, com estes financiamentos, com estas possibilidades logísticas? Bem, o facto de termos a possibilidade logística é logo importante, por aquilo que dizíamos há pouco, o facto de termos colaborar, e a ciência é sobretudo acerca disso, acerca da colaboração, porque as ideias, mesmo que nos surjam só a nós as ideias, elas não valem nada se nós não as pudermos disseminar e através dessas ideias produzir mais ciência e mais progresso. Portanto, podermos chegar a ambientes que são normalmente hostis ou que são difíceis de acesso, que nos podem ajudar a produzir ou a conhecer muito mais o mundo natural, neste caso, e através destes exemplos, talvez até produzir progresso, é bom. É bom para nesse aspecto. Para Portugal, como país, é importante estar nos patamares mais avançados da ciência e, para isso, é preciso estar lá, colaborar, mostrar também aos outros países que nós temos alguma coisa para oferecer, de certa forma, para que também nos ofereçam e colaborem connosco. E Portugal está, hoje em dia, bem classificado em termos para o seu tamanho, para os seus recursos. Portugal está bastante bem classificado, entre aspas, no ranking científico internacional. E isto é importante, manter esta vanguarda, digamos assim. Obrigado aos dois. Uma boa viagem e uma boa passagem pela Antártida nos próximos 2 meses. Obrigado. Uma expedição organizada por portugueses. Pedro Guerreiro e Adelino Canário vão então rumar até ao extremo sul do planeta para estudar a fauna local. A partida para a Antártida está programada para o final de janeiro. E ainda tempo para lhe